E aí, pessoal, a aula de hoje é sobre a circunferência trigonométrica. Mas para a gente chegar nesse ponto, eu preciso que a gente revise alguns conceitos envolvendo a circunferência trigonométrica. Então, olha só, o objetivo da nossa aula é identificar o radiano como unidade de medida de arco e transformar a medida de um arco de grau para radiano e vice-versa. Aí eu tenho os exemplos aqui para a gente resolver, mas antes disso a gente vai discutir algumas coisas aqui. Olha só. Então, para a gente chegar nesses objetivos, primeiro vamos passar por uma revisão bem rápida aqui. Ó. Eu peguei essa tampa aqui, uma tampa de uma garrafa, e veja bem, eu estou com uma trena, não é nada de precisão, tá? Então, eu tenho certeza que eu não vou chegar no objetivo que eu quero, que é aproximar no valor do número π, que é o que a gente vai ver agora, mas a gente vai tentar, né? Vamos lá. Se eu medir aqui, ó, por exemplo, com essa trena, eu peguei e contornei ela. Então, esse aqui é o perímetro dessa circunferência, ok? Deu 16, olha aqui, ó, 10 aqui, deixa eu arrumar aqui, eu marquei aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. 10, aí vem, então deu bem aqui, onde está o meu dedo aqui, ó, 16, ó. Então, o comprimento, o perímetro dessa circunferência aqui, ó, que é a borda aqui, ó, da tampa, lembrando o seguinte, pessoal, então eu vou anotar aqui, peraí, 16 centímetros. E agora, se eu medir aqui, ó, claro que isso aqui é tudo no olho, como eu falei, não tem nada de precisão, estou tentando aqui, ó, simular aqui, mais ou menos 5,1. 5,1. Diâmetro é um segmento que une um dos pontos, né, um ponto aqui nessa borda, nessa casquinha, e vai até o outro lado, obrigatoriamente passando pelo centro. 5,1 mais ou menos. Então, diâmetro, como eu falei, é um segmento de reta que une dois pontos da circunferência e tem que passar, esse segmento tem que passar pelo centro. Então, se eu pegar aqui, ó, eu vou fazer aqui, mas eu acho que eu vou ter que fazer isso logo na calculadora, que a gente não perder tempo. Se eu pegar aqui, ó, comprimento e dividir pelo diâmetro, olha o que vai acontecer aqui, ó. Então, como eu tenho aqui, ó, comprimento 16 dividido pelo diâmetro, que é 5,1. Como aqui tem um algarismo, eu vou completar aqui, né, com um algarismo após a vírgula, no caso é o zero. Desconsidera a vírgula. Então, eu tenho 160 por 51, vai caber 3, né? 3 vezes 1, 3, 3 vezes 5, 15. Subtraindo aqui fica 7. Quero continuar dividindo, inventa um zero, joga vírgula. Então, mais 1 aqui, né? 1 vezes 51 vai ficar, olha só, impressa 10 menos 1 fica 9, aqui ficou valendo 6 menos 1, 6 menos 5 fica 1. Quero continuar dividindo, inventa um zero, vai dar 3. Então, aqui já tenho dois algarismos, não vou continuar essa conta. Então, aproximadamente aqui, ó, 3,3. Eu sabia que não ia chegar nos 3,14, até porque não usei nenhum instrumento de precisão aqui. Foi tudo muito rápido aqui e apenas no olho. Bom, pessoal, então nós medimos aqui o perímetro, o comprimento dessa tampinha e dividimos pelo diâmetro. Deu isso aqui, né? Aproximadamente 3,13. Se a gente agora utilizar essa tampa aqui, ó, eu já fiz aqui as medidas, olha só. Mostrar aqui novamente para vocês. Olha só, o perímetro aqui, o comprimento aqui, ó, nós temos aqui, ó, aproximadamente 38. O comprimento, 38 centímetros. E o diâmetro, aproximadamente, mais ou menos isso aqui, pessoal, ó, 12, tá? Aqui, ó, passando aqui no centro, né? Une dois pontos da circunferência. Então, diâmetro, 12 centímetros. Então, se eu dividir comprimento pelo diâmetro, eu vou perceber mais ou menos esse padrão, essa aproximação que nós fizemos com a tampinha anterior. Então, se eu pegar 38 dividido por 12, cabe 3, né? Aqui vai dar 36, estou fazendo rapidão. Quero continuar dividindo, inventa um zero, joga vírgula, cabe 1. 1 vezes 12 que dá 12, aqui sobra 8. Quero continuar dividindo, inventa um zero, estou na parte decimal, eu vou colocar aqui... Se eu jogar aqui 6 vezes 2, 12, sobe 1, 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Já tenho dois algarismos, 3,16. Tá, ficou um pouco distante, eu não utilizei instrumentos de precisão, foi apenas essa trena simples, medindo aqui no olho mesmo, visual, nós aproximamos isso.
Então eles perceberam esse padrão, utilizando equipamentos mais modernos, foram aproximando no valor de 3,14. É claro que nós temos uma infinidade de algarismos após a vírgula aqui, ó. Aproximou a esse 3,14. Eles perceberam essa aproximação de 3,14, 3,15, 3,16. Ficou muito tempo trabalhando com esse valor, mas à medida que foi aperfeiçoando esse cálculo, eles então utilizaram por convenção esse valor, 3,14. E deram nome sempre para o comprimento dividido para o diâmetro, chamado de quê? De π, que é essa letra grega aqui, ó. Ou seja, o diâmetro, como a gente já percebeu, eles são 2 raios. Então aqui, ó, do centro até a casquinha aqui eu tenho um raio e aqui mais um raio. Então, unindo esses dois pontos, passando obrigatoriamente pelo centro, eu tenho um diâmetro. Diâmetro é igual a 2R, ok? Se diâmetro é igual a 2R, eu posso, no lugar aqui, ó, do D, chamar isso aqui de 2R. Multiplicando aqui cruzado, eu tenho o seguinte: comprimento vezes 1, né? Aqui entende como se tivesse 1 no denominador, é igual a D vezes π. Como a gente já sabe, esse D eu posso substituir por quem? Por 2R. Então, fica comprimento igual a 2R vezes π. Ajustando a fórmula, como aparece aí nos livros, comprimento é igual a 2πr. Então, basicamente, pessoal, eu posso, então, calcular o comprimento, por exemplo, se você pegar a roda da sua bicicleta lá, calcular a distância lá do que o pessoal chama do eixo, né, do cubo, até a borda aqui, ó, você consegue, tendo somente essa medida do raio, multiplicando por 3,14 vezes 2, você consegue calcular o comprimento. Se você pegar a roda lá do trator, claro, uma corda, né, e souber a distância do centro até a extremidade aqui, ó, você calculando aqui, você tendo essa medida apenas, você consegue o comprimento. É claro que maior a roda, maior o raio. Então era isso, né? Essa é uma das formulinhas e agora a gente vai para os exemplos. Esse exemplo 1 aqui, ó. Calcular o comprimento de uma circunferência de 5 centímetros de raio. Então a gente tem a circunferência aqui, ó. Tá aqui a circunferência, não ficou legal, né? Eu tenho o compasso aqui, mas vai demorar muito a gente utilizar ele. Então aqui o raio, que é um segmento que une aqui um ponto da circunferência ao centro, esse comprimento é de 5 centímetros. Se eu quero saber o comprimento, o perímetro da circunferência, basta eu utilizar aqui a fórmula 2πr, 2πr, né? 2πr é uma forma de vocês memorizarem. Então aqui eu tenho 2 vezes 3,14, que é o valor aceitável para o π, né, de aproximação, vezes o raio, que é 5. Então o comprimento, eu vou pegar o 2 aqui e multiplicar vezes 5. Ó. É tudo fator, né? Eu posso fazer isso. Na ordem aqui não vai alterar o resultado. 2 vezes 5 que dá 10, fica 10 vezes 3,14. Então, comprimento igual. 10 vezes 3,14, a vírgula desloca uma casa, já que eu tenho um zero aqui. Ó. Então, vai dar 31,4, como aqui fala que é centímetro, né? O exemplo 2 aqui. O diâmetro de uma circunferência mede 3 centímetros. Quanto mede o seu comprimento? De novo, quer saber o comprimento. Só que agora ele deu diâmetro. Aí você tem que lembrar o seguinte: diâmetro é aquele segmento que une dois pontos da circunferência, ó, passando aqui obrigatoriamente pelo centro. É uma corda, tá? O termo disso daqui, ó, que recebe o nome de diâmetro por passar no centro da circunferência. Então, o diâmetro, ele é de 3 centímetros. Então, se o diâmetro, isso aqui tudo é 3, o raio é a metade, é 1,5. Não precisa fazer continha, D igual a 2R e tal, não há necessidade. É só entender isso. Então, eu já sei que o raio é 1,5 centímetro. Utilizando a fórmula, C igual a 2πr, então vai ficar 2 vezes o π é 3,14 vezes o raio, que é 1,5. Então, o comprimento é igual. Vou pular aqui, ó, 2 vezes 1/2, que dá 3, vezes 3,14. Tem aluno que deve pensar assim, isso em sala de aula é comum. Ah, por que você não deixou diâmetro vezes π, já que deu diâmetro? Pode ser também, né? Já que é 2πr, seria o 2R, juntar o 2 com o R aqui, seria o diâmetro, que foi o que eu fiz, né? Tudo bem, tá ótimo. O importante é que você entenda isso daí. Sem burocracia. 3,14 vezes 3. Multiplicando agora, nós temos aqui, ó, 3 vezes 4, 12, sobe 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 3 vezes 3, 9. A vírgula aqui, né, já que são duas casas. Então, você conta da direita para a esquerda aqui, duas casas. Então, vai dar 9,42 centímetros. Então, pessoal, só para relembrar isso aqui, ó, a fórmula para o comprimento de uma circunferência, para o comprimento dela é C igual a 2πr.
Agora o 2 aqui, a gente já vai falar do comprimento de um arco, tá? E eu vou falar o que é um arco agora para vocês. E depois a gente entra nos exemplos aqui que de fato servirão, né, para o aprofundamento no estudo da trigonometria. Agora olha só a 3 aqui. Calcular o comprimento de um arco determinado por um ângulo de 80 graus em uma circunferência cujo raio mede 9 metros. Deixa eu fazer um desenho aqui. Vamos supor isso aqui. Eu tenho, então, a volta completa aqui, né? Nós sabemos a volta completa. Se eu estou nesse ponto aqui, fiz isso daqui, a volta completa, 360 graus. E ele fala de um arco de 80 graus. Então, imagine essa situação aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, que é raio, né? Que também é raio, ligando o centro até um ponto aqui, ó. E esse ângulo central aqui, ó, ele é de 80 graus. Ele determina isso daqui, ó, esse arco. Geralmente nos livros aparece com esse Lzinho aqui, ó, tá? Então, o comprimento disso aqui, eu quero descobrir o comprimento. Basta você montar uma regra de 3. Que jeito você vai montar essa regra de 3? É assim, ó, a volta completa, a volta toda é 360. Eu posso dizer que 360 graus está para 2πr aqui, ó. 2πr, lembrando, é o quê? É o comprimento. Então, se é o perímetro todo, é a volta toda, é 360. Eu fiz a relação. Agora, para somente 80 graus, eu tenho o quê? Eu vou chamar isso aqui de Lzinho, como aparece nos livros. Poderia ser X, outra letra, mas tudo bem. Então, eu quero somente isso aqui, eu não quero a volta toda. A volta toda, a formulinha, 2πr. E 80 graus, só isso aqui eu chamei de quê? De L. Então, voltando aqui. Eu vou pegar agora esse 2πr e vou fazer uma continha bem aqui separada. Veja bem, tá? Tem como multiplicar isso aqui cruzado e montar uma fórmula aqui rápida também. Mas eu acho que é importante vocês entenderem essas relações assim, do que ficar decorando N fórmulas. Então, se eu fizer aqui, ó, 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 9 vezes 9, então ele deu aqui, ó, esse raio aqui, ó, vale 9, ó. R aqui é 9 metros. Então, aqui a gente tem, ó, 2 vezes 3,14. Se eu fizer, dá 6,28 vezes 9. Vou fazer bem aqui, ó. 6,28 vezes 9. Então, vai dar 9 vezes 8, 72, sobe 7. 9 vezes 2, 18, 7, 25, vão 2. 9 vezes 6, 54 e 2, 56. Então, aqui deu 56. Eu vou montar de novo aqui, tá? Então, 360 graus está para 56,52. É o comprimento de toda a circunferência, tá? E 80 graus, que é só um pedaço que eu quero lá, né? 80 graus, isso aqui, ó. Então, 80 graus aqui, ó, eu chamei de Lzinho, como aparecem nos livros. É um pedaço aqui dessa curva, tá? Dessa curva fechada. Chamei de Lzinho. Então, olha só, pessoal, eu anulo aqui a bolinha do grau aqui, tá? Esse zero aqui eu posso também, se você quiser, pode reduzir também 36 e 8 aqui, simplificar, por exemplo, dá para simplificar aqui por 2 ou até por 4, né? Porque 36 e 8 são múltiplo de 4. Mas vou deixar, 36 está para 8 aqui, nessa coluna. Aí você multiplica cruzado. 36 vezes L dá 36L. Fiz aqui, ó. Cortei os zeros e a bolinha do grau. Agora, 8 vezes 56,52. 56,52 vezes 8. 8 vezes 2, 16, sobe 1. 8 vezes 5, 41, 41, sobe 4. 8 vezes 6, 48. E 4, 52, sobe 5. 8 vezes 5, 40. E 5, 45. 452,16. Então, aqui L, 452,16 dividido por 36. Eu vou fazer essa conta aqui, pessoal, na calculadora aqui, viu? Bem rapidão. Vou travar o vídeo para a gente não perder tempo. Bom, pessoal, eu dividi aqui, deu 12,56. Lá, como aqui é metros, tá? Então, é metros aqui. Então, significa o seguinte aqui, ó. Cuidado, lá no seu Enem, na sua prova, se for dividir, ó, como tem 2 algarismos, você vai colocar vírgula 00 e fazer a conta como se não tivesse vírgula. É lamentável, eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que acelerar o vídeo, senão o vídeo fica muito longo. Vocês geralmente não têm paciência, é normal, então eu entendo isso. Pulei aí a parte da continha, contra a minha vontade, hein? Então, esse comprimento aqui, ó, L, que é determinado por esse ângulo central de 80 graus, é igual a 12,56 metros. Tudo isso daqui tinha dado 56, né? Toda a volta aqui tinha dado 56, deixa eu ver aqui quanto que deu, 52 metros. Bom, era isso que eu queria falar aqui, né? Poderia ter dividido isso em 2 aulas, ou aliás, em mais aulas, para a gente trabalhar só isso aqui agora.
mas a gente não tem esse tempo todo. Eu vou ter que passar agora para circunferência trigonométrica, trabalhar com radianos agora com vocês. Bom, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Fiz esse desenho aqui, não ficou legal, ele deu um probleminha aqui e tal, né, que eu fui escurecer com a caneta aqui rápido. Considerando aqui essa circunferência de raio 1, ou seja, aqui é o centro, o 0, 0 do sistema, tá? Considera aqui o sistema cartesiano, vamos por enquanto pensando assim. Então aqui é 0, 0. Então nesse ponto aqui, ó, se você tem um sistema cartesiano, vamos só relembrar aqui rapidão. Você tem aqui, ó, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Esse ponto aqui, por exemplo, ele tem coordenadas o que aqui, ó? 1, vamos supor que 2 aqui. Então esse ponto aqui, chama de ponto A, ele tem coordenadas o que? 1 e 2. Primeiro do moral para o X, é o par ordenado. Então, se eu falar para você que tem um sistema cartesiano, aqui é 1, né? Aqui é X, aqui é Y. Aqui é o 1 positivo, acima do 0 aqui no eixo Y, no eixo das ordenadas é 1 positivo. Aqui é menos 1, que é abaixo do 0. E aqui menos 1 que está à esquerda, aqui, no eixo horizontal, que é o eixo das abscissas. Menos 1. E eu tenho uma circunferência que passa aqui, ó. Você vai entender isso. Do centro aqui, ó, já que o centro do sistema também é o centro dela, até aqui, mede 1. Daqui até aqui também mede 1. Do 0 até menos 1, mede 1. Não existe medida negativa. Ah, mas passa no menos 1, de 0 a menos 1 é menos 1. Não. De 0 a menos 1 é 1. E 0 a menos 1 aqui também é 1. Então, dizemos que essa circunferência que passa aqui, ó, no ponto 1 e 0, ponto 0 e 1, menos 1 e 0, 0 e menos 1 aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, quais as coordenadas dele? 0 e menos 1. Primeiro você dá moral para o x. Ó. Todo ponto que está no eixo y, o x é 0. Então é 0 e menos 1. Aqui, esse ponto, quais as coordenadas dele? 0 e 1. Ou seja, o x é 0, o y 1. Esse ponto aqui, quais as coordenadas? 1 e 0. Ok? Então vamos entender. Isso aqui seria quem? Menos 1 e 0. O ponto que está no eixo x, o y sempre é 0. Ó, 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, 0 e menos 1. Então ela passa aqui nesses pontos aqui dos eixos coordenados. Vamos lá de novo. Então tá aqui, ó. Eu quero que você entenda que aqui, ó, essa circunferência ela tem o que? Raio 1. Escrever aqui, ó, raio igual a 1. Então aqui é 1, aqui é 1, aqui também é 1, aqui também é 1. Ok. Claro, né? Que é uma curva fechada, a distância do centro até qualquer ponto aqui, ó, qualquer lugar, se aqui é 1, então aqui também é 1, aqui também é 1, né? O raio vale 1. Existe uma relação muito simples aqui, muita gente causa um estresse danado. Olha só, pegando a minha treninha aqui, ó. Não interessa aqui, até uma escala aqui, né? Eu não vou dar atenção para essa escala. Eu quero entender o seguinte, que a distância até aqui eu chamei de uma unidade. Isso aqui vale uma unidade. Então, se eu pegar isso aqui, conseguir sobrepor aqui, ó, coloquei curva aqui no raio, ó. É o raio, tá aqui, tá? Retinho, bonitinho. Agora eu tô, ó, fazendo uma curva, ó. Isso aqui, ó. Então, até aqui, ó, consegui medir aqui. Então, vamos supor, marquei bem aqui. Não vai ficar legal, porque tinha que ter alguém segurar aqui pra mim, né? Então, mais ou menos aqui, ó. Aí, se eu vier aqui de novo, ó, medir, bonitinho, vem aqui, pá. Ó, onde eu parei aqui, até aqui, ó. De novo aqui. Aí, depois... Peraí, vamos lá de novo, que esse negócio não ficou legal. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, marquei aqui, aí depois, bem aqui, aqui e aqui, quase triscando aqui, quase topando. Então é aqui, na verdade, tá? Depois, aqui e depois aqui. Então são essas medidas, essa aqui não. Consegui uma borrachinha, tô apagando aqui. Ó. Bom, ele ficou legal, ficou melhor agora. Então, pessoal, vamos entender, ó. Aqui é o raio de uma unidade. Aqui seria o que chamam de arco radiano. Ok? É um arco que tem a medida do raio da circunferência discutida. Então, olha só. Esse raio, ele está inserido aqui, ó. Então, aqui seria um, aqui seria o outro, né? Mais outro raio aqui, ó. E aqui seria mais outro aqui, ó. 1, 2, 3. Esse pedacinho é como se eu pegasse esse pedaço e conseguisse fazer uma analogia da seguinte maneira. Seria 14 partes aqui. Eu pegando aqui, ó. Esse aqui não é o raio que está aqui? Olha aí, ó. Certo. É o raio que está aqui. Esse pedacinho que faltou é como se eu dividisse isso em 100 partes e esse pedacinho pegasse 14 delas. Consegui dividir em 100 pedacinhos, né? Esse arco radiano aqui, que é o arco da medida do raio. Eu consegui perceber que esse pedacinho que faltou, ele corresponde a 14 partes aqui. Então, isso daqui, ó, que é a meia volta, dá o que chamamos de valor aproximado, né? Aqui, claro, é 3,14.
Ora, 3,14 não é o π que a gente viu agorinha, comprimento dividido pelo diâmetro? Então, eu posso dizer que o π está aqui, ó. Essa meia volta, ó, isso daqui é uma meia volta. Aqui, ó, zero, começando aqui, ó, 0 graus, aqui, ó, no sentido anti-horário aqui, ó. Sentido anti-horário é o sentido positivo. A gente vai discutir isso depois. 90 graus, que é ó, 1/4 da volta, né? Dividiu isso aqui em 4 partes, ó. Aqui seria 180, opa, meia volta. Aqui 270 e aqui 360. Então, eu posso dizer, fazer a seguinte associação agora, que eu quero que vocês entendam, que o π ele equivale, deixa eu fazer aqui, equivale a 180 graus. Então, aquele π que tem valor de 3,14, ele equivale em graus 180 graus. Mas a gente vai voltar para aquele exemplo lá para discutir uma outra coisinha antes. Olha só, determine em radianos a medida do arco AB de comprimento 30 centímetros, contido na circunferência de raio 6. Gente, é muito simples isso aqui. A princípio parece ser uma coisa difícil, não é? Vamos supor aqui, ó. Eu vou fazer bem aqui o desenho. Ele fala, determine em radianos. O que é radianos? O arco lá que tem a medida do raio da circunferência. Nós fizemos lá a análise, né, com a nossa super trena aqui, ó. Eu tenho um ponto aqui, ó, que vai de A até B, bem aqui, tá? Vamos supor. E aqui vamos supor que seja o centro. Esse arco, ele já foi dado a medida, ele vale 30 centímetros aqui, ó. 30 centímetros mesmo. Se bem que meu desenho aqui não ficou legal, viu? Não está representando legal, mas tudo bem, é só para a gente entender. A circunferência tem raio 6. Essa medida aqui, ó, do centro até a casquinha, até um ponto da casquinha, que é a circunferência, 6 centímetros. Então aqui também é 6. Então basta eu pegar esse valor aqui, basta eu pegar esse comprimento aqui e saber aqui, ó, quantos desse tem aqui dentro. Que jeito que eu fico sabendo disso? Eu pego esse valor e divido aqui, ó. Então, esse comprimento que eu chamei lá de L, isso aqui, ó, lembra que eu chamei isso aqui de L, que é o comprimento desse arco, 30, que é o comprimento, dividido pelo raio, que é 6, eu vou achar quanto? 5. Ou seja, são 5 radianos, equivale a 5 radianos. Meu desenho não ficou legal aqui, tá, gente? Só para a gente entender, então. Eu fiz o desenho com a intenção de vocês entenderem o raciocínio do jeito que eu estou falando lá, mas não representa a situação aqui. Igual esse caso aqui, ó. Voltando bem aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, os 80 graus, vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó, voltar bem nessa folhinha aqui. Aqui é 80 aqui, ó. Esse arco que é 9 aqui, 80 graus, por exemplo, 1 radiano, esse 1 radianos, ele tem aproximadamente, se você pegar aqui, ó, 180 aqui, ó, e dividir por esses 3,14, vai dar aproximadamente aqui, ó, aproximadamente, viu, pessoal? 57,3, 57 graus aqui, ó. Então, se a gente fizer uma análise aqui, ó, esse comprimento aqui, ó, é 12,56. Se eu dividir L dividido por R, que é o raio, se eu pegar 12,56, que é o comprimento desse arco, dividido pelo R, eu fico sabendo isso em radianos. O que equivale em radianos isso aqui? O raio aqui é quanto? 9. Deixa eu escrever 9 aqui logo. Vou fazer logo com a calculadora para a gente não perder tempo. Então, pessoal, fiz aqui, tá? L dividido por R, 12,56 dividido por 9. Eu peguei aqui o comprimento que a gente tinha achado, 12,56, dividido pelo raio que foi dado 9. Deu 1,39 aproximadamente. Aí eu já adiantei aqui e fiz uma coisa para vocês entenderem. Olha só, se 80 graus aqui, ó, eu quero saber o que equivale de radianos, e eu tinha dito para vocês 57, na verdade 57,3, né? 57,3 aqui, anula as bolinhas do grau aqui, 57,3 graus seria esse arco aqui, ó. Então, isso aqui dá aproximadamente 57,3, como eu falei, é 1 radiano. E 80 graus, esse ângulo que corresponde ao arco de comprimento 12,56 metros. 80 graus equivale ao quê? Quantos radianos aqui? Multipliquei cruzado, né? Tá aqui. Foi feito aqui, ó. 57,3 vezes x, a bolinha do grau se anularam. 80 vezes 1, 80. 80 dividido por 57,3, já fiz na calculadora e deu 1,39. Você pode conferir aí. Mostrando para vocês que basta dividir o comprimento pelo raio. Você já descobre quantos radianos tá aqui, ok? Nesse arco. Aí, olha só, gente. O número 5, exemplo 5 aqui, eu acabei usando aqui como rascunho. Olha só aqui, ó. Converta em radianos aqui 120 graus. Como que eu vou fazer? Voltando aqui, ó, eu até fiz uma marcação aqui para não esquecer. Então, nós vimos que, ó,
1, 2, 3,14. A meia volta equivale a 180. Então, se eu tenho meia volta aqui, 180, e continuo aqui, mais meia volta, ó, aqui é 1 π, então a volta completa é o quê? 2π, 2π, 360 graus. Então, para responder esses exemplos aqui, ó, por exemplo, a letra A aqui, ó, se eu tenho aqui, ó, converta em radianos, 120 graus. Quanto equivale isso aqui em radianos? Eu vou dizer que π equivale ao quê? 180 graus. É a letra A aqui, ó. E 120 graus, esse arco de 120, π a meia volta, né? 180 graus. E só 120 equivale ao quê em radianos? Eu posso chamar isso aqui de x, certo? Multiplica cruzada, as bolinhas do graus aqui se anulam, esse zero aqui você pode cortar. Então vai ficar x vezes 18 dá 18x, que é igual. Aí você faz aqui, ó, π vezes 12, 12π. Vai ficar x igual, já fiz o traço aqui, né? 12π sobre o 18 aqui, ó. 12π sobre 18. Esse 12 e 18 dá para simplificar por 6 aqui, ó, tranquilamente, né? Já que os dois são múltiplos de 6. Então, x igual 12 por 6 que vai dar 2, deixa o π aqui, tá? 18 por 6 que dá 3. Então, 2/3 de π ou 2π sobre 3. Do jeito que você achar melhor a pronúncia aí, ó. Ok? 2/3 de π ou 2π sobre 3. Esse valor em radianos é os 120 graus. Então, a mesma coisa é o 90. Se π é 180 graus, 90 graus, dá para saber, né, gente? É a metade, é π sobre 2. Mas vou chamar de x aqui, ó, multiplicando cruzado. Cancela aqui as bolinhas do grau, zero aqui também, ó. X vezes 18 dá 18x, dá moral aqui para o x primeiro, multiplicando em cruz. E 9 vezes π, que dá 9π. X igual a 9π sobre o 18, cai aqui dividindo. Como eu tenho 9 e 18, 18 é múltiplo de 9, dá para simplificar aqui por 9. Setinha para cá, né? 9 por 9 dá 1, vai ficar π, né? 1π sobre 18 por 9, que dá 2. Ó. Π sobre 2, ó. 180 dividido por 2. Ó. Você pode tirar a prova. Ó. 180, olha aqui da letra A. 180 dividido por 3 dá 60. 2 vezes 60, 120. Ah, professor, se eu conseguir deduzir assim rapidão, pode fazer, sem problema, tá? O importante é você matar isso rápido. Então, aqui, ó, π, letra C, é 180 graus. Essa é a relação que a gente viu. 330 graus, vou chamar de x, ó, multiplica cruzado. Bolinhas do grau aqui, ó, 0, 0, cortei, tá na mesma coluna, posso fazer isso. Multiplica cruzado, dá 18x igual a 33 vezes π, dá 33π. Então, x igual a 33π sobre 18. Dá para simplificar por 3. Então, x igual a 33 por 3 dá 11π, 18 por 3 que dá 6. 11/6 de π ou 11π sobre 6. Então, esse valor em radianos equivale ao arco, né? O ângulo de 330 graus, quase a volta completa. Agora, expressa em graus. Agora, ao contrário, eu tenho π sobre 9. Isso aqui, gente, é muito simples. Não precisa de regra de 3, nada disso. Pega aqui, ó, 180, que é o valor que você sabe para π, e divide por 9. Então, isso aqui vai dar o quê? 18 por 9, que dá 2. Pega o zerinho, deixa aqui, 20 graus. Então, π sobre 9 é 20 graus. Em graus é 20 graus. Aqui, 3π sobre 5, você vai pegar 3 vezes 180 dividido por 5. Você pode aqui, ó, se quiser, você pode dividir aqui, ó, 180 por 5, que dá 36. Ó. Aí você faz 3 vezes 36, que vai dar 108 graus. Ou então você multiplica 3 vezes 180, dá 540, dividido por 5, dá 108. Tudo bem também. 2π sobre 3, ou 2/3 de π, vai ficar 2 vezes 180, dividido por 3. 180, como aqui é vezes, eu posso usar o mesmo recurso aqui. Ó. Como aqui é multiplicação, 180 por 3, eu sei que dá 60. 2 vezes 60 dá 120 graus, tá? 120 graus, 2π sobre 3, olha aqui, ó. Tava aqui na letra C, né? 120 graus. Então, esse foi o processo inverso. Então, pessoal, isso aqui é o basicão. Discutir seno, cosseno e tangente, as funções inversas, depois que vocês se familiarizarem com, principalmente com essas 5 aqui, com essas 6 aqui, esse raciocínio aqui do 4 também, tá? Descobrir medida em radianos, tá ok? Determinar em radianos aí os arcos que são dados e saber converter de graus para radianos e radianos para graus. Valeu? Próxima tela eu vou passar atividades para vocês e treinem bastante isso. Tá aí as atividades, número 1, número 2, vou estar postando lá no grupo também. Atividade 3, 4, atividade 5 e atividade 6. Valeu, pessoal. Até a próxima.